política, notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo. Você acompanha aqui, agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa. Na apresentação, Rick Pérez. Está entrando no ar o Gabinete Paraíba. Os bastidores e análise da política paraibana, com Rick Pérez. Muito boa tarde, você ouvinte da sua Rádio Cidade Esperança, na M1310. Está entrando no ar o programa de Portas Abertas para a População, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Esperança em Campina Grande. E este que vos fala sou eu, Rick Pérez, e estaremos juntos até às 18 horas com as principais informações, notícias e tudo sobre a política nacional e essa crise do coronavírus aqui em nosso estado e em todo o Brasil. Espero que você esteja em casa, no carro, no trabalho, se cuidando, tendo todos os cuidados e prevenção para que a gente possa passar de maneira segura e tranquila por todo esse período. Ao meu lado, ele aqui, o maior comentarista, analista político da nossa cidade de Campina Grande, quiçá de toda a Paraíba, meu amigo, meu querido Alisson Calado. Direto ao ponto. A análise nua e crua dos fatos, com Alisson Calado. Boa tarde, povo de Campina Grande, boa tarde, povo da Paraíba. É um imenso prazer estar de volta aqui aos estúdios da Rede Esperança 1310 AM. Quero agradecer aqui ao meu amigo Rick Pérez, que fez uma bela descrição de minha pessoa, mas... É verdade, só fala a verdade. Eu agradeço, fiquei até um pouco... choroso. Cabisbaixo aqui. É isso aí, pessoal, muita boa tarde, muitíssima boa tarde. Hoje é 26 de março, quinta-feira, Campina Grande, finalzinho de tarde aqui na Serra da Borborema. Mais uma vez a cidade em completo deserto. Eu espero que você neste momento esteja nos ouvindo de casa, porque a ordem para manter a família segura, os seus amigos em segurança, o seu pessoal que trabalha em segurança é ficar em casa. Fique em casa e escuta aqui o Gabinete Paraíba, o programa de Portas Abertas para a População. Pois é, e a gente está aqui no estúdio, mas só deixando claro ao nosso ouvinte, tomando todos os cuidados necessários. Chega com álcool gel, guardanapozinho, tudo bem bacana. O Negão do Café, quando chega aqui, dá aquela organizada também. Muito boa tarde, meu querido Negão do Café, na técnica aqui do nosso som. E é isso, você ouvinte vai acompanhar o nosso programa até às 18 horas. E só lembrando, se você quiser participar do Gabinete Paraíba, se quiser mandar sua mensagem, quiser mandar, enfim, a sua informação, a sua demanda, a sua reclamação, o Gabinete Paraíba é o programa de Portas Abertas. Então, pode ligar, pode mandar mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 839-9924-9494, o 839-9924-9494. E se você quiser acompanhar o nosso programa pelo Facebook, assistir a nossa live, como é que faz, meu amigo Alisson Calado? Facebook é o seguinte, é facebook.com/Rede Esperança PB. Rede Esperança PB, facebook.com/Rede Esperança PB. Ou também pelo nosso Instagram, o @Gabinete Paraíba, ou também através pelo nosso e-mail, gabinetepb2020@gmail.com. Mandem sugestões de pauta, mandem críticas, mandem, enfim, falem conosco que nós estamos aqui. Somos os ouvidos hoje da cidade de Campina Grande. Exatamente. E Alisson Calado, o pessoal quer saber como é que eu faço para seguir Alisson Calado. Eu não tenho informação, eu quero acompanhar Alisson Calado e as informações que ele passa. Como é que faz, meu amigo? Você vai fazer também, é muito fácil, rápido e simples. @Alisson Calado, tudo junto. O Calado é com 2 L's. 2 L's. E Facebook, Alisson Calado. facebook.com/.
em facebook.com/Alisson Calado. É verdade pura. É isso aí. E você, se você quiser me seguir também, acompanhar o meu Instagram, a gente tá sempre mandando umas mensagens, postando uns stories lá divertidos, tentando fazer uma interação com todo o público. Você vai procurar o @Rick Pérez. Pérez com 2 S no final e Rick de Henrique. Não tem mistério, não é americanizado não, viu, Negão do Café? Que eu digo assim, Rick, o povo bota um CK, um negócio assim diferenciado. É verdade pura. É verdade mesmo. Então assim, você bota o Rick normal, RIQUE, @Rick Pérez, e também no Facebook, o Rick Pérez, você me encontra lá pra gente trocar uma ideia, trocar um papo e você acompanhar e a gente conversar, um papo bem bacana. É Brasil conhece, né? Brasil conhece, exatamente, exatamente. Sem americanização por aqui. Muito bom, muito bom. Então vamos embora começar com o nosso programa, as principais notícias, informações do debate político que vem acontecendo em nosso país, e não poderia ser diferente, infelizmente a gente ainda está passando por toda essa fase relacionada ao coronavírus. E meu irmão, Negão do Café, Alisson Calado, terça-feira a gente terminou o programa falando um pouquinho do que o Bolsonaro estava fazendo em relação à lei de informação, a ocultar o resultado do exame dele. E só para completar aquela informação da última terça-feira, hoje o STF, o Superior Tribunal Federal, né, através do seu ministro Alexandre de Moraes, ele revogou a MP, a medida provisória que o Bolsonaro tinha assinado, que limitava o acesso à informação através da lei de informação, e liberou normalmente, tranquilamente, para que as pessoas possam ter acesso. Ou seja, vamos fazer esse pedido aqui publicamente e que todo o povo também peça: Bolsonaro, mostra o resultado do exame. Mostra o resultado. Tá com medo de quê, Bolsonaro? Se for só uma gripezinha, então você vai lá, vai mostrar, né? Não é atleta? Pois é. Pois é. Atleta olímpico. Atleta olímpico, né? Corredor de debate, ele mesmo. Então, para começar o programa, a gente traz essa informação, mas o que chamou grande atenção essa semana realmente foi o pronunciamento do presidente, também na última terça-feira, que foi para a rede nacional, né, de noite, fazer um discurso. Todo mundo esperava aquela coisa, o que é que o Bolsonaro vai falar dessa vez? Os paneleiros já estavam de plantão também. Eu recebi até uns vídeos no meu WhatsApp aqui de um companheiro que estava tocando umas panelas. Mas a verdade é que o Bolsonaro revoltou todo o país. Inclusive aliados. Não... Exato. Pois é, Negão do Café. Unanimidade. Inclusive aliados. Revoltou todo o país porque fez um discurso totalmente na contramão de todas as orientações dos organismos de saúde. Falou muita besteira. Demais. Só pra pontuar, vamos começar pontuando, meu amigo Alisson Calado. Mandou abrir escola. Disse que não tinha pra que criança estar em casa, que não tem problema. Mas o que? Diga aí. Era uma gripezinha. Chamou de gripezinha. A gripezinha que acabou com as Olimpíadas. Pois é, mais uma vez chamou de gripezinha o coronavírus. Outra coisa, disse que o coronavírus só mata idoso. Só. Como se fosse aceitável. Vamos matar nossos avós e avós. Né? É aceitável, só quem morre é idoso. Tá tranquilo, eu quero perguntar a Bolsonaro se ele aceita que a mãe dele, que é idosa, morrer também, né? Pois é. Porque não tem problema. É idoso, só mata idoso vai morrer mesmo, né? Já tá velho. Já tá quase lá, né? Já tá indo no caminho, mas não. Vamos adiantar. Pois é essa impressão que a fala do Bolsonaro deixa. E além do mais, além de chamar de gripezinha, disse que ele, nesse total porte atlético que ele tem, de uma pessoa que não consegue nem fazer uma flexão, se pegasse essa gripe não teria nada. É um herói, é um mito mesmo. É um mito. Imune ao coronavírus. E ao que parece, apesar de toda a comitiva dele realmente estar contaminada, já são 25. O sujeito, além de estar escondendo realmente o exame, parece realmente que está numa saúde boa. Ele não está apresentando sinais de que realmente está doente. Apesar dele ser o presidente da República e dever satisfações à sociedade de tudo que ele faz, especialmente nesse momento onde a vida privada das nossas autoridades públicas podem estar colocando em risco outras vidas dos cidadãos com quem existe um contágio, porque a gente sabe que esse coronavírus é feito através do contato físico, é por aí que ele se propaga, é por aí que ele
espalha pela sociedade e muitas vezes sem um sintoma se apresentar. Então, assim, o Bolsonaro ele foi totalmente o oposto de todas as indicações, até do próprio Ministério da Saúde, né? Que apesar de também ontem mudar o discurso, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, e esse discurso do Bolsonaro ele gerou uma revolta geral. A população na própria terça-feira lançou vários protestos contra o Bolsonaro, chamando ele de genocida, também foram para a internet, variados políticos, como você bem colocou, meu amigo Alisson Calado, até os aliados dele, inclusive, criticaram fortemente esse posicionamento dele. Romperam com ele, inclusive. Sim, né? sim. Alguns o governador... casos, como o governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, né? Sim, e o bate-boca de baixo nível que houve com o João Dória. Exato. Politizando totalmente uma questão de saúde pública. Exato. E aí, tanto o presidente da Câmara foi para cima, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que inclusive pegou o coronavírus. Então, enfim, foi uma revolta geral e isso gerou uma discussão muito forte no nosso país desde terça-feira, inclusive também de pessoas que, acreditando no Bolsonaro, estão também defendendo uma normalidade na vida do nosso país nesse momento de grande crise. E a gente quer saber de você, ouvinte, se você é a favor da quarentena ou não. Qual é a sua opinião? Você acha que realmente está prejudicando a economia brasileira ou vai prejudicar ainda mais se deixar o vírus se propagar? Manda aqui um áudio pra gente pelo nosso WhatsApp, manda pelo Facebook, pelo Instagram, porque a gente quer falar com os ouvintes a respeito disso. Ou então, liga pelo telefone 33414999. E se você quiser, só lembrando, o nosso WhatsApp é o 83999249494, 83999249494. Você pode mandar uma mensagem, pode ser simples, só uma mensagem de texto, eu concordo, eu discordo, ou pode mandar um áudio de até 30 segundos que a gente passa aqui no nosso programa. Mas vamos falar um pouco das reações, né, Alisson, que tiveram por todo o país relacionadas exatamente a esse discurso do Bolsonaro. Bem, antes de chegar nesse ponto das reações, eu acho que seria interessante a gente ouvir um trecho dele para refrescar a memória dos ouvintes sobre alguns dos absurdos que foram transmitidos em cadeia nacional. Eu gostaria de pedir ao nosso amigo aqui, o Negão do Café, que desse o play e a gente vai dar uma refrescada na memória aqui e volta para comentar um pouco o que foi que aconteceu. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Pois bem, moderação e equilíbrio, como se sabe, não é o forte de Bolsonaro. Na noite da terça-feira, dia 24, em pronunciamento em cadeia nacional, o presidente resolveu chutar o pau da barraca. No mesmo dia que as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, foram adiadas sem data definida por conta do coronavírus, Bolsonaro, como vocês bem ouviram aí, chamou a pandemia de gripezinha e reforçou que o mundo atravessa uma histeria coletiva e que ele, por ter um histórico de atleta, não seria afetado pelo Covid-19. Mas parece que teve gente que não gostou do que aconteceu. Um total absurdo referente ao que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro.
Algumas reações elas foram feitas aqui na região do Nordeste, onde a gente vai se concentrar e fazer essas falas. Muitos governadores, prefeitos tomaram atitude. E para iniciar, o Consórcio Nordeste, que é o grupo que reúne todos os governadores aqui da região Nordeste, mandou escreveram um documento, onde os governadores afirmam que vão continuar sim adotando as medidas baseadas na ciência e orientadas pelos profissionais de saúde. Abre aspas, é um momento de guerra contra uma doença altamente contagiosa e com milhares de vítimas fatais. A decisão prioritária é a de cuidar da vida das pessoas, não esquecendo da responsabilidade de administrar a economia dos estados, diz o texto, e ainda acrescenta críticas à politização do caso por parte do presidente da República. Não parou somente aí, né? Os secretários de saúde do Nordeste foram os primeiros a se manifestar e eles redigiram um documento duro, com críticas ácidas às palavras de Bolsonaro, pois eles ficaram, abre aspas, estarrecidos com o discurso e que ele, Bolsonaro, desfaz todo o esforço e nega todas as recomendações para o combate à pandemia do coronavírus. O texto ainda ressalta que os gestores percebem com espanto os graves desencontros entre o pronunciamento do presidente e as diretrizes cotidianas do Ministério da Saúde. Na carta, os gestores afirmam: esta fala atrapalha não só o ministro, mas todos nós. Exatamente. E aqui no nosso estado, meu amigo Negão do Café, o governo da Paraíba também se pronunciou através do nosso governador, o governador João Azevedo, do Partido Cidadania, que considerou o pronunciamento como um desserviço e um absurdo, abre aspas, um desserviço à destruição de tudo que está duramente sendo construído para proteger a população. Em resumo, um absurdo, afirmou o governador. No Twitter, Azevedo ainda acrescentou que todas as medidas contidas no plano de contingenciamento continuarão sendo implantadas e lembrou que, abre aspas, a Organização Mundial da Saúde recomendou a todos os países atingidos pelo Covid-19 que adotem medidas de isolamento social como única forma de evitar um colapso no sistema de saúde e a morte de muitas pessoas. Vamos em frente, venceremos mais esta batalha. Pois é, e não parou por aí não. Não para não. Eu quero saber quem foi que elogiou. Foi um caminhão de críticas, inclusive de aliados, como no caso o prefeito aqui de Campina Grande, Romero Rodrigues, que criticou a politização do caso por parte do presidente e disse que Romero Rodrigues, abre aspas, disse que nós vamos continuar se baseando nas orientações da Organização Mundial da Saúde, do próprio ministro da Saúde. A gente tem observado que tem dado certo nos modelos exitosos dos outros países e aqui em Campina Grande também. Pois é. E não foi só o prefeito Romero Rodrigues. Luciano Cartacho, também em João Pessoa, garantiu isso, são as principais cidades do nosso estado. E o presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, a FAMUP, George Coelho, o prefeito lá de Sobrado, inclusive um abraço, grande George, a Pedro também, Normando, a galera que trabalha na FAMUP, emitiu também uma dura carta de crítica repudiando o presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo pronunciamento da última terça-feira. Em trecho divulgado, a nota informa que, em um momento de grande crise, quando vivenciamos um problema de saúde pública e que fez com que a nossa economia parasse, precisamos de um presidente que haja com responsabilidade e se porte como estadista. Ideologias baseadas em entendimento próprio e colocar em primeiro plano o lucro em detrimento à vida de cidadãos só nos faz crer que estamos diante de uma política genocida. A nota também lamenta a ausência de medidas sérias para o combate à pandemia e critica o descaso do presidente com a vida das pessoas. Pois é, e no plano nacional ainda teve destaque ao bate-boca entre João Dória e Bolsonaro, a Ronaldo Caiado rompendo publicamente com seu ex-aliado, governadores fazendo reuniões isolando o presidente de estar presente nesses locais de articulação para combater o coronavírus, governadores de direita, de esquerda, de centro, enfim, foi de fato uma unanimidade. Então, diante disto, eu acho que considero... Pois é, e olha, uma coisa que chamou muita atenção também, meu irmão Alisson Calado, ontem foi a mudança de tom do ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, que até então
né, vinha seguindo todas as orientações e recomendações das organizações de saúde mundiais, ao mesmo tempo que era uma pessoa que estava sendo extremamente elogiada pelo trabalho técnico e sério que estava sendo realizado por parte do governo federal. A única pessoa, digamos assim, com sã consciência diante dessa crise, dentro do governo, que estava seguindo as orientações corretas, o Henrique Mandetta, ele amenizou e mudou o tom ontem, né? Ele amenizou a fala do presidente Bolsonaro e que disse que contrariava na verdade, ele amenizou a fala do presidente Bolsonaro que contrariava as próprias indicações do Ministério. Ou seja, ele está falando que o Bolsonaro estava correto, enquanto o que ele mesmo estava dizendo estava errado. Ou seja, já começa se contrariando. E aí, ao mesmo tempo, ele disse que o quê? Que as pessoas nesse período permanecessem em quarentena. Segundo ele, abre aspas, temos que melhorar esse negócio de quarentena. Ficou muito desarrumado, não ficou bom. Foi precipitado, foi cedo. Ficou uma sensação de que entramos, mas como saímos? Em sua fala, o ministro ainda elogiou o próprio presidente. Em sua visão, o ministro disse que vejo como uma grande colaboração da fala do presidente, chamar a atenção de todos, que é preciso também pensar na economia. Vale destacar também o pronunciamento do vice-presidente, o general Mourão, que falou que o Bolsonaro se expressou mal e que o correto é que as pessoas fiquem em isolamento, acatando as recomendações do Ministério da Saúde. Então tá havendo aí uma... Alguém se entende nesse governo, Calado? Parece que há dois governos aí, né? E os governadores também ficam naquela porque precisam da colaboração do governo federal para poderem aplicar corretamente as medidas de combate de prevenção, inclusive de fechar fronteiras, de fechar o comércio, sem que isso cause ânimos, aflore ânimos na sociedade. Porque é uma fala que, além de ser irresponsável, né, pode também estimular as pessoas a desobedecerem o confinamento, a desobedecerem a quarentena. Como já estimulou, na verdade. A gente já percebe que existe, apesar de nós percebemos que a maioria das pessoas continuam em quarentena, seguindo à risca todas as indicações e orientações de segurança para a manutenção da saúde, a gente já percebe uma flexibilização e que algumas pessoas já passam a querer trabalhar, a descumprir todas as medidas. Você percebe que, querendo ou não, o discurso do presidente, ele estimula as pessoas a irem dessa forma. Isso. E o para piorar é que ela acaba tratando de fato as pessoas como o quê? Como ferramentas. Porque se ele não preocupa com a vida e a saúde delas, mandando elas irem correr o risco de pegar uma doença, ele está preocupado com o quê, na verdade? Como é que ele vê essas pessoas? E qual a sua opinião? Sua opinião, Alisson Calado, sobre esse ponto, sobre essas medidas e o que o Bolsonaro tem feito essa semana? Henrique, eu tenho uma hipótese aqui. Talvez o mundo inteiro esteja errado e Bolsonaro, que é epidemiologista, né? É um mito. Talvez o mundo inteiro esteja errado e só Bolsonaro está certo. Será? Quem da sua família ou ouvinte está disposto a sacrificar para que a economia volte a funcionar imediatamente? Veja bem, a quarentena tem tempo determinado. Não ficaremos confinados dentro de casa por 2, 3 anos. É uma medida temporária de curto prazo para conter a propagação do vírus. Vejam os resultados que a China, a segunda maior economia do mundo, não ficou de mimimi. Fechou o país, construiu em tempo recorde hospitais de campanha e obteve uma queda drástica na contaminação. Veja só esse número, de 14 mil casos notificados somente no dia 12 de fevereiro. Hoje, graças a esse processo de isolamento radical, de confinamento radical, dia 26 de março, foram notificados na China somente 66 casos de contaminação pelo coronavírus. Ou seja, eles estão quase anulando a contaminação comunitária, né? Então o país já está funcionando regularmente, com algumas fábricas e comércios abertos. Enfim, a economia global já está prejudicada. A contenção e a quarentena é só uma maneira de evitar ainda mais que o prejuízo seja muito maior. O problema, ao que me parece, é que o Estado brasileiro não quer agir para mitigar os danos econômicos que haverá futuramente entre pequenas e médias empresas. O governo Bolsonaro, sob a lógica da política econômica de Estado mínimo para os pobres e
máximo para os ricos, está disposta a não agir. Então aí sim, meus amigos, teremos muitos problemas pela frente e passaremos o resto do mandato de Bolsonaro vendo ele apontar o dedo à procura de um culpado pela sua irresponsabilidade. Pois é, meu irmão, pois é, eu faço coro às suas palavras, meu irmão Alisson Calado, porque eu creio que de maneira nenhuma o Bolsonaro tem agido de forma responsável, coerente e à altura do cargo que ele ocupa. Ele, infelizmente, é um presidente, mas que não é uma liderança. Pelo contrário, ele age muito mais para desconstruir aquilo que está sendo feito do que para construir e tentar ajudar as pessoas. Na minha opinião, o Bolsonaro ele passou todos os limites da irresponsabilidade. Ele age de uma forma exatamente encontro a tudo aquilo que de maneira correta deveria ser feito. O presidente da República, ele não leva em consideração a vida das pessoas. Ele age como se a economia do país fosse mais importante do que a vida da própria população. Não existe economia sem as pessoas, e nesse momento as pessoas sim devem ser a prioridade. Assim como tantos outros países que nesse momento fazem dezenas de ações e iniciativas para proteger a população. A exemplo da Alemanha mesmo hoje, que investiu, sabe quanto, meu irmão? 700 bilhões de euros, que isso convertido hoje, meu irmão Negão de Café, em reais, dá quase 3,5 trilhões de reais investidos apenas para esse momento de crise do coronavírus, dada a importância. Você vê mais de 150 países em todo o mundo adotando medidas de proteção em quarentena. E será que, como você mesmo falou, meu irmão Alisson Calado, só será que o Bolsonaro está correto? Todo mundo está errado e o Bolsonaro está correto? Está errado, Bolsonaro. Você age de maneira errada. Você desprotege a população. Você faz com que as pessoas que acreditaram e que continuam acreditando em você sofram grandes riscos nesse momento. É lamentável a sua postura, é lamentável a sua posição. Não é uma posição de presidente, não é uma posição de liderança. Essa aqui é a nossa opinião do Gabinete Paraíba. É verdade pura. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos seguir o nosso programa agora. Olha só, Rick. O Ministério da Saúde acabou de realizar uma coletiva de imprensa e atualizou os dados da pandemia do Covid-19 aqui no Brasil. No total, 78 mortes, dia 26 de março, 78 mortes decorrentes da contaminação do coronavírus e 2.915 casos confirmados até então. Será que isso não é sério? Será que isso não é sério? Então, totalmente lamentável. É isso, meu amigo, meu querido, minha amiga, minha irmã, você que acompanha agora o nosso programa, o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, diretamente aqui da Rádio Cidade Esperança, na M1310, ou através das redes sociais, pelo nosso Facebook, no facebook.com/Rede Esperança PB. Você está acompanhando, você assiste nossa live pelo Facebook, pode também mandar a sua opinião pelo nosso WhatsApp. No 99924-9494. No 99924-9494. Pois é, aqui em Campina Grande, meu irmão Alisson Calado, já teve uma reação referente a esse discurso do Bolsonaro, né? Nesses últimos 2 dias, já é perceptível também um aumento considerável do fluxo de pessoas e comércios que continuam abertos e abrindo desde ontem, depois do discurso do Bolsonaro, meu irmão Negão de Café. Por exemplo, os materiais de construção e oficinas já retornaram às suas atividades, como a gente informou também na última terça-feira. Já nesta quinta-feira, saiu na imprensa campinense que grupos de empresários do comércio já se articulam para pressionar a prefeitura pela reabertura total do comércio a partir da próxima segunda-feira, dia 30. Na contramão da decisão da própria prefeitura, que semana passada editou um decreto ordenando, na verdade, o fechamento do comércio por um prazo mínimo de 15 dias e também na contramão de todas as orientações das organizações de saúde. A gente entrou em contato, não foi, meu irmão Alisson Calado, com os representantes do comércio, né, os empresários, tanto com os empresários como também dos trabalhadores, para a gente ouvir uma opinião e saber o que é que acham desse momento, para ver se realmente se é prudente ou não a abertura do comércio nesse instante.
Bem, então, a gente entrou em contato com o Arthur Bolinha, que é atualmente presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui, e fomos atrás de alguns esclarecimentos para confirmar, de fato, se há essa movimentação do empresariado local para reabrir o comércio a partir do dia 30 de março, ou seja, uma semana antes do prazo estabelecido pela Prefeitura de 15 dias de quarentena, e também para saber qual é a posição da CDL em relação ao combate do coronavírus aqui em Campina Grande, se eles corroboram com o pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Bolinha mandou um áudio para a gente vai exibir esse áudio aqui na íntegra, vai divulgar ele aqui na íntegra, e depois a gente passa para as considerações a respeito dos outros representantes dos trabalhadores e também da Prefeitura Municipal. Solta lá, negão. Boa tarde. A posição da CDL em relação a esse momento é que a gente possa agir com cautela, né, analisando os dados, analisando como é que Campina Grande se comporta em relação à incidência de pessoas infectadas pelo Covid-19, o coronavírus, para que a gente possa tomar decisões com base nisso. A ideia de fechamento da semana passada é partir, inclusive, da própria entidade, solicitando a Prefeitura que pudesse fazer, porque criou-se um sentimento de pânico muito grande, né? As pessoas estavam trabalhando com muito receio, e isso, de certa forma, é muito ruim. Então, a gente não tinha dimensão de como é que Campina Grande iria se comportar em relação a essa pandemia. E aí eu achei prudente, eu achei absolutamente necessário a gente parar quando a gente está inseguro, em dúvida com relação ao que pode acontecer. Eu acho que é sempre prudente parar. Foi exatamente isso que a gente fez, para que depois a gente pudesse, analisando os números, visto de que forma poderia se pensar no retorno. Então, monitorando esses números de Campina Grande, até então, graças a Deus, não tem nenhum caso confirmado em Campina Grande, e mais ainda não tem ninguém hospitalizado, né, com suspeita hoje nesse sentido, ou confirmado nesse sentido. Porque o grande problema e a necessidade da quarentena, ela se estabelecia em função da necessidade das pessoas retardarem o contágio, para que com isso, né, não pudesse haver um estrangulamento no sistema de saúde da cidade, o que seria muito ruim, porque muita gente, inclusive, tem morrido em outros países em decorrência da falta de assistência em função do estrangulamento. Mas se a gente está hoje vivendo um clima ainda de muita tranquilidade, eu acredito que dá para se pensar assim, né, para que as coisas possam voltar. Agora, é óbvio, de forma gradativa, né, não de uma vez, de forma gradativa, e volta inicialmente comércio de rua, pelo menos é o meu pensamento, defender essa tese. Depois, no segundo momento, comércio de shoppings e similares. E no terceiro momento, o retorno às aulas e às atividades cotidianas de um modo geral. É óbvio que sempre monitorando, acompanhando as incidências de casa, porque isso é um momento novo. Então, as decisões elas nunca são absolutas. Você pode tomar decisão hoje, com base nas informações que temos hoje, mas amanhã tem que recuar, porque as circunstâncias terminam pedindo isso. Então, isso é muito novo para todos nós. Praticamente o Brasil nunca viveu algo nesse sentido. A única pandemia que tivemos foi no início do século passado, em 1917, onde nenhum de nós, lógico, éramos vivos. Então a gente não tem experiência, não sabe como tratar nem lidar com essa situação. É preciso que os cuidados individuais sejam mantidos, mas eu, pessoalmente, eu acho que a tese, né, que tem sido defendida, inclusive, pelo presidente Bolsonaro, do isolamento vertical, protegendo as pessoas mais vulneráveis, os idosos, eu acho que se faz necessário. Então as famílias precisam ter responsabilidade em relação a isso, e aos poucos a gente permitindo, né, que a sociedade possa, né, retomar suas atividades, porque afinal de contas são milhões e milhões de pessoas que precisam manter suas famílias, manter, né, a sua família se alimentando, as empresas funcionando, o trabalho, né, sendo preservado, para que com isso a gente possa, né, de forma mais rápida possível, sair, e todo mundo junto recompor e reconstruir o tamanho do estrago que infelizmente foi causado. Tá aí a opinião de Arthur Bolinha, ele que é presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Campina Grande, que também na última semana lançou também uma nota em apoio ao decreto do prefeito,
pelo que se vê, Bolinha mantém o mesmo posicionamento, pedindo prudência para que nesse momento agora de crise, como ele chama também, num momento também muito novo para todo mundo, se mantenha essa prudência e pelo menos nesse período aí se mantenha o comércio fechado. Não deixa de ser também uma posição equilibrada, né? Exato, ponderada, sem tratar o caso com irresponsabilidade, né? Exato. A gente tem de fato também o drama que é para os Comerciantes aqui da cidade estarem com seus negócios fechados. Porém, a gente sabe também que se uma vida realmente não tem preço. E o que estamos fazendo também, esse projeto de isolamento de quarentena que o Brasil se empenhou voluntariamente e está se dedicando a ele, também de importância para um futuro próximo. Pois é, a gente está na linha já com o Coelho, ele que é presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande, representante dos trabalhadores do comércio aqui de Campina Grande. E ele deu essa ligadinha para a gente, para debater conosco, para falar um pouco do posicionamento também dos trabalhadores nesse momento, e principalmente o que é que os trabalhadores e o sindicato defendem aqui em Campina Grande dessa questão de abertura do comércio. Alô, Coelho, boa tarde. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Calado. Boa tarde, Negão do Café, que está aí com vocês no estúdio. Primeiramente, a gente gostaria de dizer que aquele pronunciamento do presidente da República só criou uma ruptura com alguns aliados que ele ainda tinha, né? Dizer que a nossa posição é a posição de todas as autoridades internacionais sobre a questão do isolamento social. Nós temos visto aí a nível nacional e a nível internacional, né, as cidades onde uma economia muito maior do que a própria economia do país, do Brasil, né, ninguém funcionando, o comércio parado, né, e os governos, como vocês comentaram aí, têm feito pelo menos o seu papel, né, o governo federal, né, o Estado, nesse momento tem que ter a mão do Estado, né, principalmente com relação aos trabalhadores, a micro, pequenas empresas, médias empresas, né, tomando medidas de garantia social àquelas pessoas mais vulneráveis, que isso que não vem acontecendo no Brasil. O governo, o presidente da República, ele está sim preocupado com o seu processo de reeleição. Porque no momento que ele vai descapitalizar, no momento que ele propor algumas medidas, né, social, provavelmente ele vai ficar sem recursos. Mas o país tem recursos. Nós temos propostas, os trabalhadores têm propostas. Ampliação do seguro-desemprego. Primeiramente, ele deve devolver imediatamente, os parlamentares devem devolver imediatamente essa medida provisória. Além de ser a medida provisória da morte, é a medida provisória inconstitucional. Vários itens que ele apresenta nessa medida provisória, ela é inconstitucional. Também como esse próprio decreto que ele fez agora recentemente. Porque cabe ao município, no seu artigo 30 da Constituição Federal, legislar em questão própria. Então, o município é quem libera o alvará de funcionamento, inclusive para as igrejas. As igrejas têm alvará de funcionamento, né? Elas têm alvará de funcionamento. O comércio tem alvará de funcionamento. Então, eu acho que o prefeito de Campina Grande deve ter uma cautela, né? Eu acho que cabe uma responsabilidade muito grande neste momento de o prefeito vir a autorizar o funcionamento do comércio imediato, sem ouvir, sem acompanhar a Organização Mundial de Saúde. Eu não acredito que ele irá fazer isso, mesmo com apelo de setores empresariais, né? Mas é preciso ter prudência, né? Cabe a ele. O artigo 30 da Constituição diz que cabe ao município legislar em questão própria. Então é ele que deve decidir se abre ou não o comércio, se fecha ou não. Pois não. Só uma pergunta. A gente está vendo esse drama dos trabalhadores, tanto do comércio, mas também principalmente dos trabalhadores autônomos que se veem numa situação de impossibilidade de ganhar os seus recursos, né, os seus rendimentos.
Ontem teve uma reunião do governo entre os 26 governadores de todo o país, menos o governador do Distrito Federal, que não pôde participar, e dentre tantas indicações e sugestões que esses governadores deram, uma delas foi a questão da renda mínima, que o governo ele pudesse garantir uma renda mínima para os trabalhadores nesse período. É uma iniciativa, é uma proposta que os trabalhadores também concordam? Sim. Inclusive, está sendo votado na Câmara Federal uma proposta de alteração desse valor da renda mínima, né? Há uma proposta de um salário mínimo, inclusive uma proposta nossa da CTB, né? Com uma proposta de ampliação do seguro-desemprego, com uma proposta da revogação da emenda 95, que limita os recursos para o SUS, né? Então, nós temos... essa é a proposta da devolução imediata dessa medida provisória, que não dá nenhuma garantia social nem trabalhista aos trabalhadores e também não repõe sequer uma condição também para os pequenos e microempresários. Então, essa é a nossa proposta, né? É a proposta dos trabalhadores. Então, nós esperamos que o Congresso e o Senado, né, venha, já que o governo federal, juntamente com o seu ministro da Economia, que só visa o mercado, só visa os grandes multinacionais, né? E países como os Estados Unidos, que ele tanto se espelha no presidente dos Estados Unidos, né, fez um pacote ontem aprovado, não sei quantos bilhões de dólares para a sociedade. Então, eu poderia seguir agora o exemplo daquele que ele tanto se espelha, que é o presidente dos Estados Unidos. Pois, Coelho, muito obrigado então pela sua participação. O Gabinete Paraíba está de portas abertas aqui para os trabalhadores. Sempre que quiser mandar uma mensagem, participar, a gente está de portas abertas e agradece também pela sua participação, tá bom? Eu gostaria só de registrar uma questão. A maior representação do setor do comércio, bens e serviços, que é a FEComércio, suspendeu a reunião que haveria amanhã em João Pessoa. Quer dizer, isso significa uma preocupação, né, com a pandemia. Sim, então, é esse registro. Então, eu gostaria de agradecer o espaço e estamos à sua disposição. Muito obrigado, uma boa tarde, sucesso para o Gabinete Paraíba, o programa de vocês. Obrigado, Coelho. É isso, são 17 horas e 41 minutos aqui em Campina Grande, diretamente da sua rádio Cidade Esperança, na M1310, você que acompanha também pela internet. A gente acabou de ouvir Coelho, não foi, Alisson Calado? Isso. E assim, a gente também entramos em contato com a Prefeitura de Campina Grande para um posicionamento oficial a respeito dessa demanda que o empresariado aqui de Campina Grande está pressionando de uma certa forma esse fim da quarentena, mas até o momento não obtivemos nenhum retorno. Então, estamos aqui também com o canal aberto. Caso algum representante da Prefeitura queira se manifestar, o Gabinete Paraíba também está de portas abertas. Exato. A gente entrou em contato com a Rosália Lucas, que ela é a secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do município. Ela ficou de fazer a ligação, mas creio que ela tinha tido algum imprevisto, mas diante da nossa conversa, ela mandou para a gente aquela notícia, né, que o prefeito decidiu na última sexta-feira a solicitação para fechar. Então, basicamente, pelo que ela disse, o que dá a entender é que o posicionamento da prefeitura é pela manutenção do próprio decreto que já colocou. Até né? o dia 6 de abril, 15 Exato. dias de quarentena. Fazendo a correção, o Ministério da Saúde, na coletiva, corrigiu o número dos mortos. Ao invés de 78, agora são 77. E uma curiosidade, nessa coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não apareceu na bancada. Foram seus assessores que dialogaram com a imprensa. Não se sabe se é por conta daquela política de hostilidade do governo contra a mídia ou se tem alguma coisa aí por trás, já que existem boatos circulando na grande mídia a respeito da suposta demissão ou renúncia do Luiz Henrique Mandetta. E só para finalizar esse tema, eu fiz uma enquete no nosso Instagram que perguntando, né? Você concorda ou discorda com a reabertura do comércio em Campina Grande já na próxima semana? Ao todo, 60 pessoas votaram. Desses 60 votos, 13 votos foram para sim, 47 votos para não. Ou seja, 22% disseram sim, 78% disseram não. Ou seja, uma grande maioria ainda acredita e vota e pede pela manutenção do fechamento do comércio aqui na cidade.
É isso aí, Rick. E no meu Instagram também eu resolvi fazer a mesma enquete e ele foi muito mais tendencioso para o não. 100% das pessoas 100%, meu irmão. que entraram, que responderam essa enquete, disseram que eram contra a reabertura do comércio de Campina Grande para o dia 30 de março. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Vamos embora, são 17 horas e 44 minutos, já chegando aí nas 18 horas, já iniciando essa noite aqui na Rainha da Borborema. Olha que bacana, o céu bonito. Hoje o céu tá bonito, tá sem tantas nuvens. Tá. Graças a Deus esses últimos dias foram dias de chuva. Tá daquele jeito, tá bonito hoje. Eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Tarta, Tiago Tarta, ele que é uma das lideranças por trás do Maraca Grande, que é um dos principais grupos de música regional aqui da Paraíba e tem uma forte contribuição em fazer um resgate dessa cultura popular aqui na cidade. Tarta, vai aquele meu abraço para você. Pois é. Olha, e tem informação também, viu? E tem informação e serviço para você que está em casa, aproveitando a quarentena, digamos assim, aproveitando para trabalhar, para fazer outras coisas, para dedicar um tempo a si, porque nem tudo é ruim, né? E olha, a Codecom, que é da UEPB, está ofertando curso online de marketing digital para pequenas empresas e profissionais liberais. A Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba vai ofertar de 31 de março a 5 de maio um curso online gratuito de marketing digital para pequenas empresas e profissionais liberais. A atividade será ministrada pelo publicitário e técnico administrativo da UEPB, Emerson Saraiva, com aulas nas terças-feiras, às 20 horas, por meio do grupo no Facebook. Os interessados em participar da iniciativa devem acessar o endereço www.facebook.com/curso marketing digital UEPB. Você pesquisa lá, curso marketing digital. Ficou um nome grande, ficou difícil, viu, galera? Dá pra botar o nome menorzinho aí, só dando essa sugestão. O Negão do Café disse assim, anota aí que eu já esqueci. É muito grande. Curso marketing digital UEPB. E entrar no grupo, através de lá você vai poder participar das aulas também. Tem mais informação? Vamos lá. Empresa Real Bus reduz viagens entre Campina Grande e João Pessoa e suspende trajeto até Monteiro. A empresa Real Bus suspendeu as viagens de ônibus entre Campina Grande, no Agreste Paraibano, e Monteiro, no Cariri da Paraíba, e reduziu para 4 o número de viagens entre João Pessoa e Campina Grande. A medida vale para o período de isolamento social contra a pandemia do coronavírus. Permanecerão em circulação as viagens das 8 horas e das 18 horas, tanto no sentido João Pessoa-Campina Grande, quanto no sentido Campina Grande-João Pessoa. Pois é, então, ó, você que viaja muito, principalmente você aqui de Campina Grande, tem muita gente que vai e volta quase todos os dias e precisa desse transporte para poder se locomover, só repetindo os horários para você não esquecer. São apenas 4 viagens, 2 para ir e 2 para voltar. Então, saindo 2 vezes aqui e 2 vezes lá. Lembrando, das 8 horas da manhã e das 18 horas. 8 da manhã e 18 horas você vai, viaja, participa. Cuidado para não perder o busão, porque senão você vai ficar em casa. E tem que ficar mesmo. Tem que ficar. Na dúvida, fica em casa. Na dúvida, fica em casa. Se perder, volte. E se for pegar um ônibus, álcool em gel, máscarazinha, porque a gente sabe que ali aglomera um pouco. Faz como a gente está fazendo aqui, que aqui é isolamento um pouco diferenciado. A gente tá junto, mas isolado. Tá distante, aí chega aqui, já passa o álcool em gel, lava a mão, lava o birô, a cadeira, a gente aqui se cuida também. Tem mais informação, Alisson? Olha lá, o UFPB perde 346 bolsas de pós-graduação. A Universidade Federal da Paraíba estima uma perda de 26,65% das bolsas para os cursos de mestrado e doutorado, no âmbito do Programa de Demanda Social do CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior. De acordo com a pró-reitora de pós-graduação da UFPB, Maria Luísa Feitosa, a universidade perde 346 bolsas de um total de 1.298. Abre aspas para a fala da pró-reitora. Os cortes independem da nota ou região em que se encontram. Nem mesmo os programas nota 6, padrão de excelência internacional, foram poupados. Fecha aspas. Esse foi o comentário da pró-reitora de pós-graduação da UFPB. A redução dessas 346 bolsas com notas nos programas 3,
4 e 5, o máximo de referência ao 7 nas áreas de conhecimento, decorre após publicação no último dia 18 de março, na portaria número 34, que alterou a distribuição de bolsas. E nesse momento vai afetar profundamente as pesquisas que as universidades públicas desenvolvem, porque esse é o serviço público que a contrapartida, na verdade, que as universidades desenvolvem é oferecer os serviços de atendimento à população, como por exemplo aqui a UEPB faz com psicólogo, com dentista, além de desenvolver vacinas e outros tipos de medicamentos que poderiam estar hoje contribuindo ao combate do coronavírus. A universidade não é somente assistir aula, não. A universidade é pesquisa. Inclusive vai na contramão também do que a gente precisa agora. Não vai ser através das armas que a gente vai combater o coronavírus. Não é através de um tipo de fuzil que a gente vai matar um vírus. É através da pesquisa. É através da ciência. Minha companheira Letícia Mello, ela também compartilhou comigo ontem, um abaixo-assinado, um pedido que está sendo feito exatamente diante dessa pauta, de uma maneira geral, né, que são esses cortes da bolsa nas universidades. Então, também é uma posição contraditória do governo. Se você percebe que, nesse momento, aqueles que podem salvar, buscar a cura dessa doença, que é a ciência, que são os cientistas, e que esses cientistas estão na universidade, como é que você vai e corta a bolsa da universidade e tira o dinheiro dessas pessoas, que é o salário dessas pessoas, na verdade, né, meu irmão? Então, assim, lamentável. Então, procure esse abaixo-assinado na internet. Você que está de casa, você que está ouvindo, apoie a ciência no Brasil. Apoie as universidades em nosso país. As universidades são os principais locais de produção de ciência e conteúdo que são usados na nossa sociedade. Então, não permita e não apoie, infelizmente, a degradação enfim, a perseguição nas universidades também. Pois é, Henrique, e aí veio o açude de Buqueirão, que já atinge mais de 60% dos reservatórios cheios e pode sangrar ainda este ano. Que notícia boa, meu irmão. Olha aí, o açude Epitácio Pessoa, localizado na cidade de Buqueirão, registrou 61,3% de volume nesta quinta-feira, o que equivale a mais de 285 milhões de metros cúbicos. O reservatório é responsável pelo abastecimento de Campina Grande e mais 20 cidades circunvizinhas. A expectativa é de que o açude de Buqueirão chegue à capacidade total ainda em 2020, depois de 9 anos sem sangria. Vai ser uma felicidade muito grande, viu, ver esse açude esparramar pelo chão. Pois é, hoje eu vi uma reportagem de uma emissora de TV que o Rio Paraíba já está transbordando, meu querido. O Rio Paraíba está descendo com tudo para o açude de Buqueirão. Se Deus permitir, eu sei que Ele vai permitir, e está mandando muita chuva para esse sertão, para o nosso estado, para o interior, para o Cariri, para todos os cantos de toda a Paraíba, ajudando o pequeno agricultor. Você também que nos escuta em mais de 100 cidades que a Rádio Cidade Esperança atinge por todo o estado da Paraíba e também em outros estados aqui vizinhos. Então a gente fica muito feliz com essas chuvas, mas lembrando sempre, consumo racional. Não vamos, porque agora está transbordando, tem chuva, tem água que só a gota, vamos gastar. Não, vamos com calma, vamos com tranquilidade para essa água poder durar muito, muito, muito mais tempo. É isso aí. Olha, são 17 horas e 52 minutos aqui na nossa Rádio Cidade Esperança. Você está acompanhando o Gabinete Paraíba. Sempre lembrando, o nosso programa ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas. E, inclusive, meu irmão Açucalado, hoje é dia de comemoração, porque faz uma semana do Gabinete Paraíba que já está no ar. Negão do Café aqui já soltou uma bomba dentro do estúdio, comemorando, todo alegre. A gente já saiu pulando aqui, mas de felicidade, porque o Gabinete Paraíba já está fazendo uma semana e estamos muito felizes por já ter sua audiência, sua participação, de você ouvinte que nos acompanha e já está gostando do nosso programa. Pura. É verdade, é verdade. Olha aí, uma última notícia, Rick, sobre o coronavírus, pode ser? Vou dar mais uma também, dá tempo. Pode dizer aí, eu vou dizer outra. Vamos lá, dados atualizados do governo da Secretaria de Estado do governo da Paraíba informa que até o momento, 117 casos foram descartados, somente 5 foram confirmados e, graças a Deus, nenhum óbito até o momento. Esses são os últimos dados da Secretaria de Saúde do governo da Paraíba e que, segundo o secretário Geraldo Medeiros, todos os pacientes que até ontem que estavam internados, os 3 pacientes que até ontem estavam internados já estão
hoje devidamente curados. Além disso, o governo do estado anunciou a compra de mais de 300 mil testes que serão enviados, pelo governo federal e que poderão ser realizados aqui no estado. Pois é, já serão mais de 500 mil testes, na verdade, né? Já soma quase 500 mil testes que poderão ser feitos aqui. A grande problemática que nosso estado estava passando é porque os testes tinham que ir para Belém do Pará, para depois voltar, e estava gerando essa demora. E felizmente, a partir de agora, os testes serão realizados aqui no nosso estado. Mas lembrando sempre, eles serão feitos dentro daquelas pessoas que estão dentro do quadro técnico realmente para poder fazer o teste. Não é todo mundo que vai poder fazer, não. Então, assim, eu sei que a ansiedade é grande, o medo é grande, mas só as pessoas realmente que estiverem em condições de fazer. E outra informação, referente também até com o que Coelho estava falando no telefone, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, quer aumentar para R$500 o auxílio mensal a trabalhadores informais. Já melhorou, né? Já melhorou, né, Negão do Café? Já dá para pagar o aluguel. De 200 para 500, já tá bom. Não tá bom, o ideal. Não tá bom, mas tá melhor. Não é o ideal, mas pelo menos... Pois é, então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que é muito pequena a proposta do governo federal de auxílio de R$200 por mês a trabalhadores informais impedidos de trabalhar por causa da epidemia do novo coronavírus. Segundo Maia, o impacto financeiro para um auxílio de 500 durante 3 meses ficaria entre 10 bilhões e 12 bilhões. Em relação ao que o Brasil precisa investir e garantir à sociedade brasileira, é muito pouco. E eu concordo com o Rodrigo Maia, porque tem muita gente que está dizendo assim, o Estado não tem que bancar a gente não. Tem sim, a gente paga imposto, rapaz. A gente paga imposto. Todos os dias você vai fazer uma compra, você vai comprar um chiclete, meu querido, você paga imposto. A gente está vivendo um momento totalmente diferente da normalidade. E são nesses momentos em que o Estado, exatamente ele, precisa assumir a responsabilidade sobre a população. E verdade seja dita, tem que haver uma renda básica cidadã. Sim. A população brasileira tem que se mobilizar nesse sentido. Tem que haver uma renda básica cidadã que garanta a sobrevida nesses momentos de emergência, de urgência. Porque não existe possibilidade de haver um cidadão que tem um pequeno empreendimento que trabalha nas feiras informais aqui. Como é que ele vai ter um sustento nesse período de coronavírus? Então, o governo tem como bancar isso, o governo tem dinheiro para isso, mas é questão de vontade política, é questão de querer. Exato. Porque o dinheiro existe. Se fosse um banco que estivesse em falência, esse dinheiro já tinha sido despejado. Já tinha dado para todo mundo. Pois é, a gente está chegando pertinho do final do nosso programa, fazendo a leitura aqui da nossa ficha técnica. O Gabinete Paraíba é o programa de portas abertas para a população. Ele vai ao ar todas as terças e quintas, das 17 às 18 horas, aqui na sua Rádio Cidade Esperança, na M1310, com a apresentação de Henrique Pérez e Alisson Calado, técnica, o nosso querido Negão do Café, direção de Henrique Pérez, produção de Henrique Pérez e Alisson Calado. Eu já vou me despedindo, vou mandando aquele abraço para você. Espero que você se mantenha nesse período de quarentena, com todos os cuidados em casa, se cuidando, se prevenindo, cuidando também dos mais idosos. E terça-feira que vem a gente se encontra novamente aqui no Gabinete Paraíba. Fica agora com a despedida do meu irmão Alisson Calado, mas antes um momento cultural sempre tão bacana, sempre tão importante. Pois é, como sempre, já está virando uma tradição desse programa, o Momento Cultural, que é um momento onde a gente resgata e registra a produção cultural de alguns artistas aqui da Paraíba e de Campina Grande especialmente. E hoje ele é dedicado ao cordelista, o poeta e declamador de versos Janduí Dantas, autor do best-seller Gramática do Cordel, que já foi até alvo de pesquisa nas universidades. Ele é natural de Patos e residente atualmente em Juazeirinho. Janduí se notabilizou pela sua crítica social e popular dos dramas nordestinos. Recentemente lançou o cordel em homenagem a Jackson do Pandeiro, chamado A História do Marido da Mulher que Virou Homem. Hoje nos presenteia com versos inéditos de sua vasta obra. Se não o conhecem, fique conosco só mais um pouquinho para ouvir a glosa de Janduí Dantas. Libera o som, negão! Boa tarde, Calado. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos e todas os ouvintes. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, pelo programa, por esse Gabinete Paraíba. Muito sucesso para vocês. No momento no país, tudo está girando em torno desse coronavírus, né? Outro dia eu em casa pedi uma comida, um almoço a um restaurante aqui da cidade onde estou morando. E quando eu fui ler o cardápio, né, isso no WhatsApp,
estava lá, peixe frito no cocô. Eu digo, não, então esse peixe frito eu não vou querer. E aí eu me lembrei de um verso que eu fiz numa gramática que eu tenho escrita em versos, lições de gramática em verso de cordel, em que eu falo sobre a acentuação dessa palavra coco. Eu digo assim: colocar acento em coco é um erro bem danado, principalmente no fim, se o acento é colocado, pois ninguém está maluco de beber cocô gelado. A ciência e a sensatez não se faça mal ouvido. Valer um cordel na rede para o seu filhinho querido, proteja a família sua, não vá para o meio da rua, a doido não dê ouvido. Foi nisso que deu botar um louco na presidência, para com seu ódio atacar a paz, a arte, a ciência. Esse verbo coronaro para todos nós deixou claro que voto tem consequência. Nesses dias confinado, penso e chego à conclusão: contra a vida 17, dado na última eleição, do Covid-19 tem a mesma dimensão. Os bastidores e análise da política paraibana, com Rick Pérez. Direto ao ponto. A análise nua e crua dos fatos, com Alisson Calado.